E aí pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade então. A gente tinha dito que a gente ia falar sobre as entradas e saídas analógicas, mas por enquanto a gente vai deixá-las um pouquinho de lado, porque mais pra frente a gente vai comentar sobre ela. A gente vai continuar a aula anterior e vai falar sobre outros dois comandos, tá? O primeiro comando que eu quero falar para vocês é esse comando Tone, tá? Esse comando Tone, pessoal, ele é utilizado para quando a gente utiliza buzzers, tá? O que é um buzzer? Vamos lá. Vamos lá na nossa simulação. Buzzer, pessoal, é uma buzininha, tá? Alguma coisa, é um dispositivo que emite som. E para a gente fazer esse buzzer funcionar, piezo, né, aqui no caso, a gente tem que jogar um pulso nele, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Em vez de utilizar o LED agora nessa prática, a gente vai utilizar o buzzer. Então, tenho aqui meu buzzer configurado. Eu estava usando o pino 13, né, para fazer o acionamento. Vou fazer aqui as conexões do pino 13 e esse cara aqui no terra. Certo? Então, vamos ver aquele nosso código. Aqui no caso estava quando o botão estiver apertado, né? Eu não quero mais utilizar o botão. Eu quero utilizar apenas o buzzer, certo? Então vamos tirar o botão daqui. Mudar o nome, né? Buzzer ou piezo. E a gente vai utilizar o output agora. Eu quero que ele acione e desacione a cada 1 segundo, certo? Opa, a gente tem que mudar o nome aqui também. Buzzer. Buzzer, buzzer. Beleza. Então aí, ó. A cada 1 segundo ele está emitindo um som bem chato por sinal, né? A gente pode enviar o sinal dessa forma, certo? Ou a gente pode utilizar uma outra referência, que é o tone, tá? O tone ele foi feito para para utilizar frequências sonoras, tá? Ele utiliza um PWM para gerar uma frequência aí, uma onda quadrada no caso, né, de 50% de Dutch Cycle, utilizando voltada, né, para alterar frequências e a gente consiga sons diferentes. Então a sintaxe dele pode ser um tone e a frequência, né, o pino que a gente está utilizando e a frequência, mas a gente vai utilizar essa daqui de baixo, que a gente consegue configurar também a duração desse cara. Vamos aqui no Tinkercad, vamos copiar esse código, vamos deixar aqui que é melhor de enxergar, né? Certo? Então a gente, em vez de utilizar o digital write, ativar e desativar, a gente vai utilizar o comando tone, tá? Tone, então a gente escolhe o pino que a gente quer. Segundo passo aqui é a frequência, se eu não me engano é 264, o dó. E a gente escolhe o tempo que a gente quer deixar ativado. Quero deixar ele em milissegundos, tá? Vamos lá na referência para ler direitinho. Então, o pino é a frequência que a gente vai colocar em hertz, tá? Então, se alguém tiver curiosidade aí de colocar uma musiquinha, de programar uma musiquinha, pesquisa aí cada nota musical, a sua frequência em hertz. E a duração, né, em milissegundos, que é o último parâmetro. Então, eu quero que a cada 100 milissegundos ele toque uma notinha, tá? Vou colocar um delayzinho aqui de outros 300 milissegundos, só para a gente conseguir perceber a diferença. Vamos jogar o nosso código aqui e vamos inicializar a simulação. Certo, deu, né? Vamos colocar agora uma frequência um pouco menor, o som em teoria para sair mais grave. E vamos colocar uma frequência maior para sair mais agudo.
Beleza? Então, esse foi o primeiro comandinho que eu queria falar para vocês. Vamos lá na referência de novo, se alguém quiser ler mais um pouquinho. O segundo comando, pessoal, são os comandos, na verdade é mais de um comando, são os comandos de serial. Tá? O que é serial, pessoal? Serial é uma ferramenta, é um protocolo que a gente tem para fazer comunicação. Aqui no caso, a gente utiliza o protocolo WART. Tá? Quem quiser pesquisar mais um pouquinho sobre esse protocolo, pode ficar à vontade. A gente vai utilizar, a gente vai ver ele, a gente não, né? Vocês vão ver ele com o professor que for passar comunicação digital para vocês, tá? Mas enfim, a gente tem aqui todos os modelos, né? Como que funcionam, quais pinos que utilizam esse tipo de comunicação. E aqui no caso do Uno, os pinos que utilizam são os pinos 0 e 1. Então, quando a gente está utilizando comunicação serial, a gente tem que evitar utilizar o pino 0 e o pino 1. Beleza? A gente tem que deixar eles disponíveis para a comunicação serial. E como que a gente utiliza a comunicação serial? A gente tem um comando muito importante na comunicação serial, que é a inicialização dela. Qual é a velocidade de transmissão de dados que a gente vai utilizar? A gente utiliza esse comando begin, certo? Vamos lá dar uma olhada nesse comando begin e na sintaxe dele. A sintaxe dele, então, é serial.begin e a velocidade que eu quero utilizar, a velocidade que eu quero inicializar. Essa velocidade de inicialização ela tem que ser compatível, aliás, de transmissão, ela tem que ser compatível com a velocidade de recepção dos dados. Então, se eu estou fazendo transmissões aqui a 9.600 bits por segundo, ou seja, meu baud rate, né, a palavrinha bonita para essa transmissão é baud rate, que baud, no caso, rate de taxa, tá? Ou bits por segundo, né? Eu tenho que colocar 9.600 aqui e o meu receptor de dados tem que estar recebendo a 9.600 também. Então, vamos fazer a inicialização desse cara. Eu não quero mais utilizar o buzzer. Eu quero voltar a utilizar um botão. Tá? Vou chamar de botão mesmo. Vou fazer a configuração desse botão como um input underline pull-up, tá? Posso utilizar o pino 13 mesmo, não tem problema. E na minha configuração é onde eu faço, no setup é onde eu faço as configurações, a inicialização das minhas coisas, tá? Então aqui eu tenho uma inicialização para fazer, que é a inicialização da serial. Então serial.begin, tá? Estou inicializando minha serial, estou ativando minha serial para que ela possa funcionar de acordo. 9.600, que é a taxa padrão de envio de dados da serial. Feito isso, a gente tem que enviar dados ou receber dados da serial. Nessa aula agora a gente vai aprender a enviar dados pela serial, certo? Utilizando o nosso pino TX. Para enviar dados pela serial, a gente vai utilizar esses dois comandos, o print e o println. A gente vai falar dos dois, mas basicamente a diferença entre os dois é que o print ele imprime e na próxima linha, aliás, ele continua imprimindo na mesma linha. Então vamos fazer um teste aqui. Serial.print. Vou colocar aqui um valor. Vou colocar uma string, na verdade. Olá, certo? E na linha de baixo, colocar mundo, certo? Vamos ver como que esse cara vai se comportar quando a gente utiliza esse olá mundo. Vamos lá. A gente não está utilizando ainda tudo que a gente configurou, mas enfim, né? Vamos inicializar a simulação e aqui a gente consegue visualizar o monitor serial. O que ele está falando? Ó, olá mundo, olá mundo, olá mundo, olá mundo. Na verdade ele não está entendendo o acento, né? Vamos lá, vou colocar aqui. Olá mundo, vamos dar um espaço e inicializar. Bom, por que que ele não está recebendo... Ah, tá sim, tá sim. Tinha dado algum bug, né? Mas ele está enviando aqui, né? Vários olá mundo, né?
Vou apagar tudo. Pronto. Um na frente do outro, tá? A diferença do serial print para o serial print ln é que o serial print ln vai pular uma linha. É ln de line, tá? É quebra de linha. Vamos ver como é que esse cara vai ficar então. Agora quebrando linhas. Agora um embaixo do outro, tá? Posso imprimir uma variável? Posso imprimir uma variável. Vamos declarar uma variável aqui. Int variável, tá? Int x, né? Int x igual a 12. E vou pedir para imprimir valor de x. Valor de x igual a quanto, né? A 12, né? Vamos ver se ele vai fazer isso que a gente está pedindo. Vamos colocar um delayzinho aqui, porque ele está imprimindo muito rápido, né? Vamos pedir para ele imprimir aqui só de 1 em 1 segundo. Beleza, ó. Então o valor de x é 12. O valor de x é 12. Isso é liberado aí pra gente, tá? Vou tirar esse cara daqui que está enchendo o saco já. Mas aqui a gente consegue visualizar, né? Valor de x é 12, valor de x é 12 e assim por diante. Vamos parar essa simulação. Vamos colocar aqui, ó, um x++. Vamos ver. Inicializando aqui o x em 0, a gente pode manipular cálculos e mandar imprimir via serial para a gente fazer a visualização desse valor. Então, x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3 e assim por diante. Aqui, pessoal, quando a gente faz isso aqui no Arduino, a gente clica aqui, ó, em serial monitor e os dados vão chegar pela serial, aqui no caso a com 12, e vão ser impressos aqui nesse quadro. Tá? Eu vou upar para o Arduino aqui, para a gente visualizar. Eu estou com o Arduino conectado na minha porta 12. Então, dei o upload nele, vamos ver o que ele vai falar para a gente agora. Então, aqui, ó, valor de x é 12, valor de x é 12, valor de x é 12. Vamos fazer a mesma coisa que foi feito aqui. Vamos dar upload para o Arduino. E vamos visualizar a serial. Valor de x é 0, beleza? Estou usando o Arduino para me enviar essa informação agora. E se eu alterar agora, vamos dar um clear aqui, vou alterar o valor da minha recepção de dados. Eu não quero mais receber 9.600, eu quero receber agora 19.200. O que vai acontecer? Ele vai receber um monte de bit, só que o meu Arduino vai estar enviando numa taxa diferente. Então, ele está recebendo, na verdade, um monte de lixo, né? Ele não está pegando na velocidade que o Arduino está enviando. Ele está pegando muito mais rápido. Se eu colocar menor, a mesma coisa vai acontecer. Só que eu vou receber um pouquinho menos de lixo, né? Beleza? Em relação a serial é só isso. É bem simples, né, pessoal? Próxima aula a gente fala... Nas próximas aulas a gente fala um pouquinho mais de como enviar dados via serial para o Arduino. Falou, um abraço!